João, capítulo de número 13, versículo de número 21 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compre o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Amém e amém. Feche teus olhos por um instante, em nome de Jesus. Pai, aqui nós estamos, Pai, te buscando, te adorando. Que o Senhor, ó Deus, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, venha com teu Espírito Santo, dê sabedoria para o teu servo, fale com o teu povo, fale com as pessoas que aqui estão, fale com todos, Pai, que vão ouvir esta mensagem pela internet, pelo YouTube. Que o Senhor, ó Deus, fale com cada pessoa, em nome de Jesus. É isso que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Jesus, ele estava ali com os seus 12 discípulos reunidos. Os seus discípulos estavam ali se perguntando, e ele falou que um deles iria o trair. Então Pedro estava querendo saber quem era, perguntou para outro discípulo para perguntar quem era que iria trair. Fizeram a pergunta para Jesus, e Jesus falou: aquele que eu der o bocado molhado, esse há de me trair. Catou, deu o bocado molhado para Judas, e eles ficaram sem entender na passagem. E fala que depois que ele deu esse bocado molhado para Judas, Satanás entrou nele. E Jesus, olhando para Judas, falou assim: faz logo o que você tem o que fazer. E logo ele saiu, e já era noite. Só que os discípulos não entenderam o que Jesus queria dizer. Eles ficaram boiando na situação. Eles pensaram que Jesus tinha dado ordem para Judas, porque Judas carregava a bolsa, era o que tomava conta das finanças, era o que tomava conta das ofertas e de tudo que era depositado aos pés de Jesus. Era Judas que tomava conta. Ele tomava conta da parte financeira. Ele era o tesoureiro dos discípulos. Então, eles pensaram que ali ele tinha dado uma ordem para Judas ter feito algo, ter comprado alguma coisa para quem necessitava, comprado alguma coisa ali para eles próprios. Eles pensaram que era nesse âmbito que o Senhor Jesus tinha falado com ele para ele ir depressa. Porém, o Senhor Jesus estava falando o quê? Vai lá, faz o que você tem que fazer, o combinado que você fez, de me vender a 30 moedas. Vai lá falar com os fariseus, vai lá me negociar para mim ser pendurado numa cruz. O Senhor Jesus, ele foi para um destino sem medo. Ele não se acovardou. Agora, nós temos o medo natural. Nós temos medos que nos rodeiam, medos de certas coisas que, naturalmente falando, nós temos o medo. Você não vai andar em alto mar, nadar em alto mar sozinho, você que sabe nadar ou nadar, porque você sabe que tem um risco.
E por medo você não faz isso. Você não pula ou fica andando na beira de um penhasco, porque você sabe que você pode cair, então você tem medo daquilo e pode morrer. Então o medo é bom. O medo faz parte da nossa vida. O medo é algo que é bom. Porque também você não vai subir numa laje, ficar na pontinha da laje, porque você tem medo de cair de um prédio, em uma janela alta, porque você tem o seu medo. E esse medo é bom. Esse medo é algo que faz com que nós sobrevivemos por mais tempo. E conforme vai passando os anos na nossa vida, parece que esse medo se aflora mais. Nós ficamos mais cuidadosos. O medo começa a tomar uma certa proporção. Em certas partes é bom, mas em certas partes não é. Por exemplo, quando eu era mais jovem, eu saía de carro, andava acima das velocidades, dirigia loucamente. Hoje eu tô dentro de um carro, se o cara passa lá do limite, eu já fico com medo. Motorista de ônibus que dirige muito, eu já fico com medo. Já falou, opa, tem algo estranho aí. E aí, você não tá carregando, precisa estar carregando qualquer coisa, não é? A gente começa a ficar com medo, né? Medo de velocidade, medo de altura. Nós ficamos mais cuidadosos. Então nós temos que ter cuidados, sim. Mas o medo excessivo faz mal. Há muitos medos na nossa vida que, em vez de fazer o bem, acaba nos atrapalhando. Por exemplo, o Senhor Jesus aqui mandou Judas se caminhar logo para fazer o que ele tinha que fazer, que era mandar o Senhor Jesus para a cruz, vender o Senhor Jesus. Judas fez isso. Ele caminhou rápido, depressa. Na mesma noite, o Senhor Jesus foi preso. Logo em seguida, o Senhor Jesus saiu com seus discípulos e foi orar. E quando ele foi orar, o que aconteceu? O Senhor Jesus pediu para quê? Pai, se puderes, me livra. Quando ele terminou a oração, ele disse assim: Senhor, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus se prevaleceu. A vontade do Pai prevaleceu para salvar a humanidade. Mas o Senhor Jesus, naquele momento, ele teve medo. Ele teve medo de ir para a cruz? Não. Porque ele mandou Judas se apressar. Não era a cruz que ele tinha medo. Ele tinha medo. Um Deus que sai do céu, vem para a terra, não sabe, não conheceu o que é pecado, e ele ia tomar o pecado de toda a humanidade, e o Pai ia se afastar dele, ia se ausentar dele, ele sabia disso. Isso nunca houve na vida de Jesus. Naquela hora deu medo, mas só que o medo que ele teve não fez com que ele fracassasse no que ele veio para essa terra, que teria que ser cumprido. Ele teria que ir para aquela cruz. Às vezes nós, na nossa vida, há medos que começam a tomar conta de nós. Às vezes nós começamos por medo de viver, medo de sair, e isso começa a ser barreira para a nossa vida. Então nós temos que saber controlar o medo. O medo em si, ele é bom. O medo em si faz que nós vivamos mais. Mas se ele passa a ser acima do controle, aí nós temos que ter cuidado. Porque há um medo que nós temos que ter, e há algo que a própria palavra de Deus nos fala para nós sermos corajosos. A própria Bíblia fala para nós que nós não podemos ser covardes, porque o medo obsessivo se torna covardia. E às vezes nós, no mundo que nós vivemos, para que nós fomos chamados? A Bíblia fala que nós somos soldados. Mas nós não somos soldados para tirar vida. Nós não somos soldados para sair dando tiro. Nós somos soldados como se fosse soldado da ONU, aqueles capacetinhos azul. Sabe aqueles lá do capacete azul? Soldados de paz. Soldados que levam a palavra de Deus. E você vê Paulo falando: combati o bom combate, guardei a fé. E ele se compara ali com um soldado. E uma coisa inadmissível para um soldado é o soldado desertor, por covardia. Porque quando ele entra numa guerra, quando ele entra numa batalha, ele não pode desertar o seu posto. Porque se ele desertar, se ele correr, a guerra pode ser perdida por causa dele. Então ele não pode desertar a batalha. E nós
não podemos desertar a nossa batalha também. A nossa vida não pode ser alicerçada e tomado assim certos cuidados que nós não podemos deixar a nossa fé ou medo virar covardia. O medo é natural. Nós temos o medo, é natural. Todo mundo tem medo aqui. Tem? Tem ou não tem? Antes eu saía pra rua aí, ó. Saía 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, não tinha tempo ruim. Eu falava, se eu encontrar com o lobisomem, eu bato nele. Hoje em dia, porque antigamente tinha, né? Aquelas histórias de mula sem cabeça. Era aquela, a mula que anda no fio. Era a mulher do algodão que eu nunca vi, que era lá do algodão lá do banheiro. Era aquelas histórias loucas, aqueles contos de adolescente. Nós tínhamos medo. E mesmo assim a gente encarava. Ia pra bagunça, ia pra danceteria, ia pros lugares. Encarava, não tinha tempo ruim não. Ia. Hoje em dia, com a maturidade, né? 43 anos, já sai assim. Ó, tem que ali. A gente já fica mais vigilante, né? Isso é um medo natural. É um medo que nós tomamos cuidados. Nós temos que tomar. Mas nós não podemos deixar a nossa vida ser freada, separada, por causa do medo. Medo todo mundo tem. Medo do novo todo mundo tem. Falar que não tem? Tem. Sair do conforto da nossa vida, sair da região de conforto é muito ruim. Ninguém quer. Mas nós temos que sair muitas vezes para crescer, para amadurecer, para crescer na nossa vida. Nós temos que sair da zona de conforto sem medo. E se tiver um medo, que seja um medo controlado. Nós não podemos se acovardar, deixar o medo virar covardia. Porque às vezes nós se colocamos como covardes em frente de certas coisas. E Deus não se agrada de covardia. Entenda bem, o medo é natural. Você vê aqui o Senhor Jesus mandando Judas, vai fazer o que você tem que fazer, se apresse. E você vê o Senhor Jesus lá na frente orando, um pouquinho lá na frente, ele orando junto com os outros discípulos, e ele soltando gotas de sangue pela pele, junto com suor, sentindo uma aflição terrível, pedindo para o Pai, se possível, apartar dele aquele cálice, se possível. Ai, pastor, pensando bem, é normal? Não é normal. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele veio nessa terra com esse propósito. Chega na hora, ali você vê a parte humana de Jesus. As pessoas deduzem, ele sentiu medo, ele foi covarde. Não, ele não foi covarde, ele sentiu medo. Mas covarde ele não foi. Porque no final da oração ele fala assim, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade prevaleça. A vontade do Pai. Eu quero ser livre desse cálice, mas seja feita a tua vontade. E a oração que nós temos que ter como exemplo para a nossa vida. Deus, eu não quero. Se possível, me livra. Muitas vezes a gente tem que fazer essa oração. Se possível, me livra. O Senhor me deu livramento. Seja feita a tua vontade. Nós temos que orar assim, que dentro de todas as nossas perspectivas que nós pomos para Deus, que nós oramos a Deus, que nós pedimos para Deus, que nós falamos com Deus, que seja acima de tudo feito na nossa vida a vontade de quem? Do Pai. Vontade de Deus na nossa vida. Porque a vontade de Deus é boa e agradável. É a melhor vontade. Nós não podemos, se você tem que fazer algo, se você tem que encarar algo, ou no trabalho, se você tem que encarar algo na sua vida, que você tem que fazer na sua vida pessoal, crescimento, nós temos os nossos medos, os nossos desejos às vezes deixa tomar conta da gente e a gente fica amarrado, a gente fica parado, a gente fica estagnado por nós mesmos. Não é o diabo que está te amarrando, não é o demônio que está te amarrando, não é o Satanás que está te amarrando, é você mesmo com os seus medos. Às vezes você tem desejo de fazer uma coisa e você não faz. Por quê? Por medo. Uma coisa boa pra você, boa pra tua vida, crescimento pra tua família, crescimento pra você, uma coisa particular sua. Mas às vezes o medo, você tem medo de dar um passo mais. Você tem medo de andar. Você tem medo. Então você começa a brecar a sua vida por medo. Entenda bem, você tem que orar, você tem que pôr na mão de Deus, você tem que apresentar a Deus e pôr pra Deus, olha Senhor, seja feita a tua vontade. E vai e faça. Os medos existem. Quando apareceu aquela mulher do fluxo de sangue, que foi lá e tocou no meio da multidão, entrou por baixo de todo mundo, tal, uma mulher doente, ela podia ser apedrejada se pegassem ela. Ela foi lá, passou no meio de todo mundo, foi lá e tocou nas vezes de Jesus. Alguém me tocou, Jesus falou, Senhor, todos te tocam, então
muita gente. Aí ele pega, fala assim, não, mas alguém tocou diferente. Aí ele olha para a mulher. Aí aquela mulher, com 12 anos de luta, de batalha na vida, 12 anos, Jesus olha para ela e fala assim, a tua fé te salvou, te curou. Aquela mulher deixou todos os medos dela, tudo aquilo que rodeava, para ir lá. Ela teve coragem, ela fez diferente. E nós temos que ter a atitude daquela mulher. Nós temos que deixar todos os medos e ter bom ânimo, se animar. Às vezes nós olhamos para a nossa vida, Deus olha para nós e fala assim, vai filho, vai lá, faz. Aí nós olhamos para nós mesmos e falamos assim, ai, vou fazer não. Às vezes nós temos medo de ser feliz. Às vezes o medo impregna a gente, toma conta do nosso ser e nós deixamos de ser felizes por medo. O medo é bom, o medo todos nós temos, eu também tenho os meus medos, é bom, é sadio, nos controla, mas nós temos que tomar cuidado que níveis de medos que nós temos. Se aquele medo está sendo bom ou se aquele medo está sendo prejudicial à nossa vida. Tem medos que seguram a gente totalmente. Às vezes tem pessoas que podem ter uma vida muito melhor e por medo não tem. Por isso que eu digo, às vezes tem pessoas que têm medo de ser feliz. Agora, como que você está? Como que você aqui está? Como que você vê isso na tua vida? Jesus, o próprio Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade de Deus, sentiu isso, mas não deixou o seu destino. Ele foi. Qual o resultado disso hoje? Todo joelho, toda língua, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele encarou. E Ele tem um lugar de honra hoje, porque Ele encarou, porque Ele deixou todos os medos e encarou. Ele foi no seu propósito. E nós temos que, às vezes, deixar o nosso medo encarar e ir para cima. O Senhor Jesus foi para cumprir o nosso propósito e para Deus nos colocar no lugar de honra. Você precisa vencer os seus medos para Deus te colocar num lugar de honra. E a área de conforto é algo que nós acostumamos com aquilo e não queremos sair. Não queremos, temos medo do novo. E muitas vezes nós temos que encarar o novo. E através do novo, nós temos que ver uma nova oportunidade para a nossa vida e vencer o medo. Ah, porque pode ser isso. Ah, porque pode ser perigoso. Ah, porque isso pode causar isso. Ah, e se não der certo? A pior coisa que tem é a pessoa pessimista demais. É a pior coisa que tem. Ela deixa de viver pelo pessimismo. E se não der certo? Mas e se der certo? Aí a pergunta minha é, e se der certo? O não você já tem. O não, todo mundo já nasce com não. Não vai dar. Não vai conseguir. O não você já tem. E a outra parte? E se der certo? Vai ser bom ou vai ser ruim? Vai mudar a tua vida ou não vai mudar? Vai fazer a diferença na tua vida ou não vai fazer diferença? Essa palavra tem pessoas que estão ouvindo hoje e vão ouvir aí pela internet e vão deixar de ter medo. E é pessoas que têm se barrado no medo e Deus está dando uma libertação hoje, abrindo seus olhos para você ter algo diferente na sua vida, para você ter algo diferente na tua carreira. Você tem que abrir mão do medo. O medo é natural, só que o medo excessivo atrapalha. Imagina se aquela mulher tivesse medo e ficasse no cantinho, posso ser apedrejado, não vou lá não. Ali ia ser curada? Tinha mudado a vida dela? Nós não podemos deixar que o medo nos domine. Diga não para o medo. Diga não para aquilo que te segura. Faça o que tem que ser feito. Não espere muito tempo. Faça o que tem que ser feito. Seja no seu trabalho, seja na tua casa, seja na família. Faça o que tem que ser feito. Não fique com medo de tomar decisões. Se a decisão naquilo tem tocado na sua mente e é algo que você está tardando, é algo que você está deixando o tempo passar, e isso pode ser ruim para a tua vida. E não é isso que Deus quer. Você é um soldado do céu. Você tem que encarar os problemas. Você não pode desertar do seu posto. Você não pode ficar andando para trás. Ninguém aqui nasceu com caranguejo, né? Caranguejo que anda para trás, ele vai para frente e anda para trás. Não, ninguém aqui é caranguejo. Vocês são chamados filhos de Deus, filhos da promessa. Vocês têm que ir para cima com fé, como aquela mulher de fluxo, como um homem que foi curado dos seus olhos. E Jesus, você vê a palavra de Jesus, Jesus fala assim, ó, tua fé te salvou, tem de bom ânimo. As palavras de Jesus é só assim, só te pondo para cima. Você lê a Bíblia, você vê assim, Jesus falando, vai para cima.
cima. Você vê o exemplo dele, vai lá, Judas, faz logo o que você tem que fazer. Ele só põe pra cima, mesmo o Judas, mesmo o traidor, ele vai logo, vai. Larga a mão de ser covarde, vai lá fazer o que você tem que fazer. Porque eu tenho que ir logo pra aquela cruz lá, pro meu nome ser honrado, pra mim ir logo com o Pai. Eu sei que não é um lugar confortável, porque eu vou tomar o pecado, eu não conheci o pecado, vou tomar o pecado sobre mim, eu não conheço o pecado, por isso que ele ficou aflito, mas ele não desistiu. Já ficou aflito? Já ficou noite sem dormir? Você desistiu? Você desistiu do propósito? Jesus não desistiu. E era difícil, hein? Nós não podemos desistir. Nós temos que ter coragem. Como o Senhor Jesus, por mais ruim que foi, ele teve coragem e encarou. Às vezes há algo na nossa vida que é ruim. E às vezes nem é tão ruim assim, mas você tem medo de encarar. Às vezes é até uma encarada de coisa boa, para ter uma coisa boa, para ir para algo bom. E você tá com medo de encarar. E o medo tá te dominando, o medo tá te segurando, tá te amarrando. Então cuidado com o medo. Não deixa o medo te dominar. O medo, ele tem que ser controlável. Eu tô numa altura, pode ser que eu caia, então tem que ter medo. A velocidade no carro tá passando aí, o anjo passou, diz a placa 100. Se eu passar do 100, até o 100 eu tô com o anjo aqui, ó. Passou do 100, o anjo pula fora, fala, vai sozinho. Isso daí é um medo bom. Andar na regra, é um medo de regra. Mas o medo, olha, você pode fazer tal coisa. É algo que eu posso ter minha oportunidade de ter meu negócio, de ter minha empresa, de ter isso, ter aquilo outro. Ah, não, eu tenho medo de começar porque vai que dá errado. Isso não é um medo normal, gente. Isso está te segurando, isso está te amarrando. Você nem tentou, você nem começou, você nem deu os primeiros passos, já desistiu. Às vezes as pessoas têm medo de estar orando no quarto sozinho, tá buscando aí, parece que a presença de Deus começa a entrar. Opa, vou parar porque a presença de Deus está chegando aqui. Tô sentindo umas coisas aqui. Deus me deu fresquinha essa daqui, tá? Veio lá do céu. Aí você já fala assim, nossa, tô sentindo uns... Ui, parece que Deus tá chegando até aqui mesmo, né? Então, vou parar agora porque vai que Deus vem mesmo, né? Não é mesmo? Cuidado. Tem medo que é bom. Te atrapalha. Avalia. Deus é com você. Jesus, ele fala até hoje, vai lá, filho. Se anima. Filho, se anima. A tua fé vai ser feita segundo a tua fé. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. É a tua fé. É de acordo com a tua fé. Só depende de quem? De você. O milagre de Deus na sua vida depende de você. A parte mais difícil Jesus já fez. Foi na cruz. Foi ali, ó. Vai lá, Judas. Vai lá. Vai logo lá. A parte mais difícil ele não teve medo. Ele encarou. Vai logo, Judas. Agora o difícil é Deus dar tudo de bom pra nós e você tem medo de tomar posse. A Bíblia diz assim que ele desceu lá no inferno, pisou na cabeça de Satanás, tomou as chaves e saiu de lá com as chaves na mão. O que pertencia a Satanás, ele tomou de Satanás. E às vezes nós não tomamos posse daquilo que Deus tem nos dado. Se Deus te deu, toma posse. Não deixe escorrer no meio de suas mãos. E depois você passar anos a fio se arrependendo. Pô, se eu tivesse tomado aquela atitude, minha vida poderia ter sido mudada. Meu destino poderia ter sido outro. Deus é com você. Tenha o seu medo. Mas entenda uma coisa, Deus é com você. E Deus fala assim, ó, se anima, tem de bom ânimo. É de acordo com a sua fé. A sua fé que vai determinar onde você vai chegar. Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus.